Fala pessoal, sejam bem-vindos, estamos dando isso aqui ao nosso quinto episódio do JVPcast. Hoje a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre engenharia e arquitetura, né? Muita gente tem dúvidas sobre qual escolher na hora de fazer a faculdade. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre as características de cada uma. Hoje estou aqui acompanhado do Júlio Panier e da Esther Dias. Vocês querem fazer algum comentário na introdução aqui do vídeo? Bom, basicamente é uma dúvida que se tem, né? São áreas parecidas, são profissionais que atuam em conjunto e a gente vai estar aqui detalhando um pouquinho quais são as diferenças, se tem vantagem, quem é melhor. Não, brincadeira. Quem é melhor não. Não, pode ser melhor na área que ele escolher. Porque na realidade, como o Esther já botou, basicamente em quase todas as áreas os dois podem trabalhar em conjunto. E o negócio é de mais aptidão. Eu, pessoalmente, não que eu não possa fazer, eu posso fazer um projeto arquitetônico. Mas não vou nem tentar, não tenho aptidão nenhuma, eu sou um zero à esquerda. Mas a interação dos dois profissionais é muito importante para chegar a projetos cada vez com menos patologias que são geradas na fase do projeto. Hoje, então, com a metodologia BIM, a gente consegue evitar muita coisa, muito retrabalho. É um tema bastante interessante. E para quem está na dúvida, as matérias têm um pouquinho mais a ver com um com o outro, dependendo do que você se identificar mais, vale a pena estudar. Mas outra coisa que eu costumo perguntar muito, a parte de remuneração, teoricamente CLT, os dois são praticamente iguais, mas na carreira profissional tem arquitetos que ganham muito mais do que engenheiro, mas dependendo da área que tiver, tem engenheiro que ganha muito mais do que arquiteto, então não tem muito. Então variável grande, né? Bom, a gente fez essa introdução aí, né? E muita gente tem dúvidas sobre qual profissão escolher, né? Engenharia civil ou arquitetura, porque essas profissões elas realmente têm muito em comum, né? Embora o arquiteto esteja muito mais preocupado nessa parte estética, né? De saber o histórico da construção, de saber qual é o estilo de construção que foi feito, e o engenheiro muito mais preocupado com a parte estrutural, né? Com a parte, digamos assim, de materiais, qual material vai ter a resistência suficiente para poder receber aquelas cargas ali. Falando um pouquinho sobre a duração dos cursos, eles, assim como o Júlio falou, eles têm muita coisa em comum, né? Então, aí, basicamente, os dois cursos eles têm uma carga horária aí estabelecida pelo MEC. Então, sempre que alguém tiver dúvida em qual faculdade fazer, né? Sempre procurar aí uma faculdade que tenha, né? O registro do MEC, porque não adianta nada você fazer uma faculdade, que às vezes vai estar ali te dando uma bolsa ou um parcelamento menor, mas chegar no final do curso não ter o cadastro MEC, você vai ficar dependendo, às vezes, de um processo longo aí para poder estar regularizando o seu diploma. Então, basicamente, as duas faculdades têm a carga horária de 3.600 horas, com estágio supervisionado, obrigatório, né? 5 anos de curso, totaliza aí mais ou menos 10 períodos. Agora aqui tem algumas matérias básicas aí, e aí sim tem a diferença bem grande da parte da arquitetura para a engenharia, que a arquitetura tem ali mais parte história, teoria da arquitetura, história do urbanismo, estudo da forma, geometria descritiva tem na engenharia também, parte de conforto ambiental. O engenheiro passa muito ano passando isso aí, não tem muitos anos. Mas instalações prediais, mecânica vetorial, planejamento, aí for planejamento urbano, mas arquiteto mesmo. Parte de planejamento e controle de obra tem, e arquiteto também tem. Então tem muitas matérias em conjunto, inclusive agora as faculdades estão cada vez mais otimizando as turmas, vão ter muitas matérias que vocês vão estudar com arquitetos e engenheiros na mesma turma. O que tem que focar é exatamente no que você tem mais aptidão, o que você vai... Não, lembrando sempre aquilo que eu já falei no podcast 1, né? Tem a diferença entre apto e habilitado. Os dois vão ser habilitados para quase tudo, mas não necessariamente vai estar apto para determinadas áreas. E aí, se você se interessa mais para essa parte arquitetônica, mexe mais com o teu lado criativo, muito mais dedicado a você. Se for um cara mais prático, objetivo, quer chegar à solução das coisas, não que o arquiteto não chegue, mas procurar... De uma forma mais técnica, né? Não, técnico arquiteto também vai ter, tem alguns arquitetos que são muito técnicos, até bem superiores ao engenheiro, mas é mais objetivo. E aí é que o engenheiro ele tem uma visão mais, vamos dizer assim, menos curvilínea, pegando a cancha do Oscar Niemeyer. Ele falava que tudo dele tem que ter muita curva. Engenheiro já não consegue ver, ele vê quadrado mesmo, vamos pro pau. É resolver, entendeu? Mas não necessariamente vai ter uma utilização a qual deveria ter que um arquiteto tem capacidade de ver melhor. Mas voltando de novo, quer dizer que o engenheiro não pode. Já vi projetos engenheiros que dá banho em muito projeto arquitetônico. Da mesma maneira que já vi que teoricamente fala assim, pô, engenheiro pode fazer projeto estrutural, arquiteto não. Os dois podem. E já vi projetos de arquiteto calculista, porra,
excelente. Então eu fiz pós com arquiteto, teve arquiteto que fez pós, uma das pós de estrutura metálica, tinha um arquiteto fazendo junto, e de fundações também tinha. Os caras altamente técnicos, então não quer dizer muito. A gente pode fazer uma analogia aí dizendo que o arquiteto está muito mais preocupado com as pessoas que vão utilizar aquele espaço, né, de conforto que elas vão ter, e o engenheiro em si mais preocupado com a estrutura, né, com a eficiência das estruturas, digamos assim. Estrutura, custo. Às vezes o arquiteto dá uma curva lá que vai dar uma grande diferença para a família que vai morar, para a empresa, não sei o quê. O engenheiro fala, pô, isso aqui vai me custar mais tanto. Não, mete essa boa reta aqui. Vamos passar isso aí, vamos ver. Isso é a visão minha, de engenheiro, que eu sou péssimo na arquitetura, né? Mas tem engenheiros que conseguem ver isso melhor. Por isso que é importante essa integração, né, entre as duas profissões. Aqui na parte das disciplinas a gente pode ver que a arquitetura ela acaba tendo mais disciplinas da parte de humanas, né? Essa parte histórica, essa parte de estética aqui, muito mais do que na parte de engenharia, né? Aqui na de engenharia a gente separou aqui algumas disciplinas que tem, então a gente tem aqui construção de edifícios, estrutura metálica, geometria analítica de vetores, geologia, hidráulica, mecânica dos solos, projeto arquitetônico e urbanismo, química, saneamento básico, topografia e transporte. Então a gente pode ver que, embora ele também tenha, né, algumas partes relacionadas a desenho, o profissional de engenharia está muito mais voltado para a parte de cálculo, né? Que você pode ver aí, por exemplo, topografia tem na arquitetura também, ali botou estrutura metálica, aí depende, às vezes tem, às vezes não, mas estrutura de concreto armado os dois têm, até mesmo porque quem define a estrutura não é o engenheiro. Quem define a estrutura, isso faz parte do ambiente. Se eu vou querer um pilar ali embutido, se o pilar vai poder aparecer, se o pilar não vai poder aparecer, o vão que eu quero, quem define isso é o arquiteto. O engenheiro o engenheiro calculista valida aquelas dimensões e localizações. Então, e para o arquiteto poder definir isso, ele tem que ter uma noção de estrutura, ele tem que ter noção, então ele tem teoria da estrutura, isso tudo ele tem. Mas, por exemplo, ponte. Ponte é uma cadeira bem mais específica para engenharia. Não conheço a fundo a estrutura curricular de arquitetura, mas acredito, por exemplo, pontes o arquiteto não deve ter. Ou se vê de uma forma mais superficial, né? Eu acredito que não deve nem ter. Aliás, superficial o engenheiro vê, que pontes na graduação é bem superficial. Você fala assim, me formei e vou calcular uma ponte. Ledo engano, porque você vai ter uma base para falar, agora vou estudar ponte. O arquiteto pode partir do mesmo caminho. É aquela velha história, né? Na faculdade a gente vê o básico e depois a gente vai se especializando naquilo que a gente quer atuar. Né? Aqui a gente está mostrando aqui um pouquinho da área de atuação de cada um, né? O Conselho Regional dos Arquitetos é o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o CREA, né? Que é o dos engenheiros, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Basicamente são órgãos separados que lidam ali com profissionais diferentes, mas que ao mesmo tempo eles trabalham em conjunto. Então são órgãos que regulamentam e fiscalizam, né, a atuação tanto do arquiteto como do engenheiro. Aqui em Rio das Ostras a gente tem uma associação que une os dois, né? A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Rio das Ostras. Isso. A gente tem a Aero na realidade, porque aqui isso aí são conselhos de classe, a Aero é uma associação. E a Aero vem desde a época que os arquitetos pertenciam ao CREA, então já junto, tem técnicos na Aero também, que os técnicos também pertenciam ao CREA, e agora tanto o técnico quanto o arquiteto, tem conselhos separados que eu, leigo, olhando de fora, acho que atuo muito mais em defesa da categoria do que o CREA. O CREA, eu sou um crítico feroz. O CREA é um órgão arrecadador. Você não vê o CREA defendendo profissional em local nenhum, só chega para bater. E nem pegando briga nenhuma. Por exemplo, aquela briga que o CAL fez, que era o artigo 51, o parágrafo 51, uma coisa que o CAL botou onde determinava que só arquiteto poderia fazer projeto arquitetônico. O CAL está errado? Não, não está errado. Errado está o CREA, que demorou anos, teve prefeitura que estava até proibindo, de entrar na briga e falar, não senhor, engenheiro também tem essa cadeira. Da mesma maneira que vocês têm cadeira, que o CAL botou lá, que o arquiteto ele podia fazer projeto de loteamento, ele tem topografia, tem projeto de rede, que é bem mais complexo, e pode fazer projeto estrutural, e pode, realmente pode. Não é que ele vai sair da faculdade apto para isso, ele vai sair da faculdade habilitado. Então, só que o CAL correu atrás dos profissionais dele, o CREA não. Agora os técnicos saíram também. E aí estão brigando, está tendo até mais problema com o pessoal de mecânica. Porque antigamente para empresas de engenharia mecânica era obrigatório ter um engenheiro mecânico. E se eu não me engano, é CRT, se eu não me engano, que é o curso técnico, eles conseguiram que técnico pudesse ser responsável por isso. Que, eu volto a dizer, também não é o grande problema. O grande problema é que ficam
as pessoas que são experts brigando. Então fica engenheiro, técnico e arquiteto brigando. E não é essa a briga. Deveriam lutar juntos. O foco não é esse. Eu vou falar em construção civil, não vou falar de mecânica, de elétrica, que não conheço a realidade. Cara, eu não sei percentualmente, mas com certeza é de 70% a 80% das construções são tocadas por leigos. Onde não tem nem o engenheiro e nem o arquiteto. Tem, às vezes, o engenheiro, arquiteto, canetinha, aquele que assina e deixa liberado. É isso que a gente tem que estar focado. É esse o filão que está descoberto. E não ficar, sou eu, arquiteto, sou eu, posso fazer projeto de arquitetura. Aí chega o engenheiro, não, então só eu posso fazer projeto estrutural. Não, esquece isso. E o nosso CREA não mexe nem para um lado nem para o outro. Pior ainda. Isso aqui deixa triste. Mas multa direitinho também. E com vantagem. Não pega barato. Falando um pouquinho ainda sobre aqui a área de atuação, né? No caso do arquiteto, ele é muito responsável pela escolha dos materiais usados nas obras, né? Assim como a parte da iluminação, as cores e todos esses aspectos estéticos aqui do ambiente. Enquanto o engenheiro ele vai se trabalhar muito mais na parte de estrutura, de fundações, geotecnia, hidráulica, infraestrutura e saneamento. Na realidade, isso partindo daquele conceito que a gente conversou no início, onde o arquiteto está preocupado com essa parte funcional, mas nada impede de eu ter um engenheiro ser responsável pelo projeto arquitetônico e ele fazer o estudo de luminotécnica, que é o que é iluminação, e ele fazer decoração de interiores, que não é o caminho natural. O caminho natural é o arquiteto fazer isso, mas nada impede. Agora, partindo do pressuposto que o cara engenheiro, aquele mais prático, não está preocupado com essas questões que são fundamentais, volto a falar, é fundamental para uma construção ter essas preocupações. Mas não é, por exemplo, no meu caso, não é minha praia. Se aqui eu vou botar uma lâmpada com a cor amarela, ali uma lâmpada mais fria, aqui eu vou botar um foco direcionado. Você não vai me ver nunca preocupado com isso, mesmo porque eu também não sei. Mas você vai me ver preocupado. Aqui eu tô com 3.000 watts de lâmpada aqui, então vou ter que dividir isso aí pelo menos uns 3 circuitos. Sei que a fiação mínima é 1,5, então até 1.200 na 127 vai. Isso você vai ver preocupado, que vai ter que ter um disjuntor, se for uma área molhada, eu tenho que ter um DR. Isso você vai me ver preocupado, mas pelo meu lado, que é mais prático, que cuida de projetos de instalações e projetos estruturais. Mas nada impede de ser o inverso. Tem, como eu já falei, tem arquitetos muito bons que veem isso também. Isso aí é até uma parte importante de reforçar, né? O que a gente está comentando aqui, assim, é de forma geral, o que a pessoa que está fazendo a faculdade, né, vai encontrar no dia a dia. Então, o arquiteto, normalmente, vai estar mais preocupado com essas questões, né, envolvendo a parte estética, e o engenheiro mais preocupado com essa parte, igual o Júlio falou, mais objetiva, mais da parte estrutural e tudo mais. Objetiva. Mas nada impede que o engenheiro ou o arquiteto venham, né, executar atividades que não sejam essas que a gente está falando aqui. E nessa do objetivo, às vezes a gente perde muito, eu estava falando. Eu, às vezes, por ser muito objetivo, eu posso perder uma funcionalidade do ambiente que era fundamental para o cliente final. Uhum. E quem tem que saber pesar isso, mais para frente a gente vai falar de gerenciador, que normalmente é o arquiteto, e aí o gerenciador é que tem que determinar isso. Basicamente, existem algumas áreas que o arquiteto pode atuar, que é a área de interiores. Ele vai ver os elementos internos da obra, como os móveis da casa, móveis planejados, questão de ambientação, de conforto. Tem a arquitetura industrial, que pode trabalhar projetando instalações industriais, promovendo a melhor funcionalidade ali das fábricas, do chão de fábrica, né, que o pessoal chama. Ele também pode atuar na restauração de edifícios, ele pode ali analisar a recuperação das construções, como patrimônios históricos e públicos. Inclusive, e também, só fazendo um comentário, essa parte de restauração de edifícios históricos, ela acaba sendo mais desempenhada por arquitetos e por engenheiros, porque tem todo esse cuidado histórico, o próprio arquiteto aí volta aquilo que você falou. Ou seja, nada impede, mas o arquiteto ele estuda a história da arte, aí é bem mais focado nessa área aí do que o engenheiro. Assim como o engenheiro está mais focado na parte de ponte, na parte, né, de isso aí, infraestrutura. Com certeza. Pode continuar, desculpa. E também na área de desenvolvimento urbano, né, tem aquela parte de planejamento da região urbana, distribuição de ruas, avenidas, sinalizações, que também um engenheiro civil pode ajudar e um engenheiro de transporte também pode atuar junto com o arquiteto. Vou pegar uma cancha aí de tal, e que para quem está pensando é uma hora boa de se decidir com relação ao mercado de trabalho. Na época da Olimpíada e da Copa, vitória que nunca bombou. Eu ainda prestei serviço como engenheiro de campo também, e eu podia não só escolher quanto eu queria ganhar, mas onde eu queria trabalhar. Teve uma obra que eu trabalhava 2 dias por semana e recebia
recebi o salário integral. Por que isso? Porque eu tenho os olhos bonitos, sou gordinho, fofinho. Era falta de gente capacitada. E agora, com esses leilões todos que o governo fez, cara, vai bombar, mas principalmente a parte. E uma que vai ser o filão, que é poder pedir, mas com força. Engenharia ferroviária. Eu só conheço uma pós no outro. Porque a gente também não sabe, não tem nem cadeira de engenharia ferroviária. Mas tem uma pós que a Vale bancava, tinha um processo seletivo pesado, que a Vale dependia disso. E agora não vai ser só Vale, não. Muita coisa. Aí eu falei, pô, já está concretado? Lógico que não. Ou seja, ganhou a licitação, foi feito, agora está na parte de captação, porque depende, eu acho que 1 ou 2 anos para captar recursos. E quem ganhou, não necessariamente no dia seguinte ele vai aportar o dinheiro todo. Ele vai buscar investidores internacionais, vai começar a parte de projeto e de obra. E isso é para o meio do ano que vem, para o outro ano, para 2024. Então, quem estivesse formando e puder pegar, e lógico, gostar, né? Tiver interesse nessa área, pode se preparar que vai sobrar. E para engenheiro civil também deve sobrar bastante, porque numa rodovia tem muita coisa que engenheiro civil faz. Até a parte de rodovia, e isso tem várias pós aí de estradas muito boas. Então, quem se interessa no assunto começa a... Estão falando aqui sobre o tipo de obras que um engenheiro civil pode atuar, né? No caso aqui de pontes, que a gente começou, né? Construção de estádios, edifícios, aeroportos, todas essas obras mais estruturais, né? Construção de barragens, canais de água, esgoto, sistema de irrigação, reservatórios. E dizer também que o engenheiro está muito mais focado nessa parte de gerenciamento de obra, né? E do planejamento, né? Na parte da execução. Além disso, também pode ter a construção de túneis, ferrovias e os viadutos. Aí no gerenciamento de obra, não confundir com o gerenciador que eu falei antes. Uhum. O gerenciamento de obra que ele está aqui focar ali é o cara lá no campo inteiro, executando. No campo de obra. Mas a gente vai ter um gerenciador que ele pega todos os projetos, analisa todos os projetos, então ele recebe um projeto, recebe o hidráulico, recebe de ar-condicionado, de refrigeração e N projetos, elevadores, escada rolante, e junta tudo num projeto só, e vão ter interferências, com certeza, porque quando eu estou fazendo estrutura eu não tenho a menor ideia de onde vai passar o duto do ar-condicionado. Quer saber que os dutos de ar-condicionado nem tem, mas onde vai passar os cabos de elétrica, os tubos de águas pluviais, eu não tenho essa informação. E aí aonde tiver essa interferência, quem vai definir quem tem que alterar ou não o projeto é esse gerenciador, tudo. E depois que ele fizer isso tudo, resolvido, está o projeto pronto, vai executar a obra, ainda vai aparecer mais coisa, pode ficar tranquilo, isso é normal. E aí também, de novo, na hora de resolver isso, essa gerenciadora que vai resolver. O gerenciador de obra que ele está falando é aquele ali do canteiro. Isso. Você administrar várias, porque dependendo do pós da obra, são várias especialidades e todas trabalhando junto. E às vezes nenhuma obra vai ter só um gerenciador, né? Pode ter vários. Sim, quando eu fiz o Sendas de Volta Redonda, eu era da empresa de civil, não era o gerenciador, eu tinha um gerenciador, trabalhava como engenheiro de campo, tinha uma empresa só de instalações, que ela tinha gerenciador, tinha uma empresa só do pré-moldado, que ela tinha o gerenciador dela, tinha de instalações frigoríficos, não sei, que também tinha o gerenciador dela, e depois disso tudo, tinha a manager, que era uma gerenciadora que era contratada, e a gente tinha reunião semanal, onde cada um trazia os seus problemas. Na civil a gente tinha 400 funcionários turno, só na civil. E que tinha hora que batia de frente com a elétrica e hidráulica, isso porque já tinha sido feita a compatibilização dos projetos. Então toda semana tinha problema e toda semana tinha que cada um, de acordo com o que o gerenciador, a manager, resolvia, alterar. Inclusive essa parte de gerenciador, né? Uma pessoa que tem interesse em fazer essa parte de gerenciamento, que é uma parte ainda escassa no mercado, é muito interessante que a pessoa busque o conhecimento do BIM, né? Que ainda não é tão empregado, mas que é de grande ajuda, principalmente nesse aspecto. É fundamental, mas não tenha esperança de o gerenciador ser o cara mais pica da obra. O cara tem que entender de tudo, porque às vezes, vou só virar um tubinho. Ele tem que entender o que gera virar aquele tubinho, para saber que às vezes é muito mais fácil eu mudar a estrutura, sabe? A estrutura é mais fácil. Tem situações que eu mudar a estrutura é muito melhor do que eu mexer na minha elétrica. Situações, quando você fala do busway, você não tem muita liberdade para mudar, mas toda a alimentação vem direto por ele. O busway é como se, para quem trabalha em obra, não tem o quadro de obra. Imagine aquelas barras de quadro de obra correndo num duto. E ali vai correr minhas fases, meu nível de terra. Que é carga elevadíssima, então não adianta puxar cabo. São barras de cobre, já com uma espessura razoável para muita carga. E mexer no negócio daquele é complexo. Não que não possa mexer, não que não possa fazer curva,
Pode, que mas saber mexer. dependendo da situação, sai mais barato mexer no concreto. E às vezes não é nem mais barato, por isso que o cara tem que vencer. Vamos dizer que eu já estou com tudo aprovado, tudo resolvido, e estou com o meu busway encomendado. Eu desviar ele, eu vou depender de pedir para a fábrica para fazer uma peça nova, mandar para mim para eu poder executar. Será que não é mais fácil o concreto que eu mexo na obra, eu dar uma alteração? Não sei. Estudo. E esse cara, gerenciador de obra, o cara é picão, mas não é trainee, não. É o cara top, Expert. o cara que já conhece, tem muita vivência de obra, para mais de 10 anos pelo menos. Agora a gente fala aqui um pouquinho sobre a parte que interessa, né? Que é essa parte de mercado, como que está o mercado, se tem bastante oferta, se tem pouca oferta. E também falar um pouquinho depois sobre a parte de remuneração, né? Como que é a remuneração dessas duas profissões. Quer falar um pouquinho aí, Esther? Então, no ramo da arquitetura, né, em 2016 tinha 143 mil arquitetos no Brasil e 20 mil empresas do segmento, né, nessa data, em 2016. E é um mercado em grande expansão. Eu acredito que a área de arquitetura é uma área bem relevante e eu acredito que a população no geral entende a relevância do arquiteto nas obras, desde as obras mais simples. Na parte da engenharia, tem 273 mil engenheiros civis ativos no CONFEA, que é o conselho que rege o CREA, e eles também estão atuando aí. São mais engenheiros do que arquitetos, né? Então é uma quantidade razoável de engenheiros, comparado com outras profissões ainda é uma quantidade pequena, são escassos se você for parar a pensar que existe a dificuldade de se entrar no ensino superior, de se formar, de se registrar no CONFEA, no CREA. Então, é um número maior do que a quantidade de arquitetos, mas ainda assim é um número escasso para a quantidade de profissionais do Brasil, né? Como o Júlio falou mais cedo, na época da Copa, das Olimpíadas, foi um momento muito importante aqui para a área da engenharia e da arquitetura. Foi um momento que movimentou não só as empresas que estavam construindo os estádios, as instalações diretas, mas também as empresas menores que ficaram responsáveis por tomar conta de projetos menores, entre aspas, projetos de casas, de edificações mais simples. Toda a engenharia, o ramo da construção civil, movimentou tanto a engenharia quanto a arquitetura na época da Copa, lá em 2016, né? Hoje em dia existe uma oscilação aí no mercado, mas acredito que seja promissor, né? O ambiente. Bem, entrando na parte remuneratória, especificamente, nós somos regidos por uma lei federal, tanto engenheiro quanto arquiteto, que teoricamente, se ele trabalhar 6 horas diárias, 6 salários, trabalhar 7 horas, 7,25, 8 horas, 8,5, que é a variação entre 4.300 a 7.300. Esquece, né? Essa lei é para inglês ver. Primeiro, eu já trabalhei como carteira assinada, aqueles 6 salários na carteira assinada vinha, e no meu caso eu nunca trabalhei pela base, eu tinha sempre um por fora. Ele botava aquela, mas 6 horas, foi engenheiro de campo? Nunca. Engenheiro, se quer trabalhar na nação, engenheiro é o primeiro a chegar e o último a sair. Luxo é domingo poder almoçar com a família. E nem todo domingo vai conseguir, na época. Principalmente se for engenheiro de campo, né? Engenheiro, tô falando da parte de engenheiro de campo. Eu, como fiquei mais velho, agora já tenho espaço, é outro nível. Mas na época que eu era peão, e peão não é peão denegrindo. Peão, eu sempre me considerei peão que trabalha em obra. E gostava muito, porque para quem gosta de desafio, todo dia. Falar, eu já fiz, viu? Eu já fiz obra de quase tudo. Não peguei essas de estrada, pontes, essa aí não peguei não. Já peguei galpão, já peguei faculdade, já peguei colégio, já peguei supermercado, já peguei casa, já peguei prédio. Todo dia você fala, não, se planejar não dá. Mentira. Pode fazer o planejamento que for, vai ter o fornecedor que não vai te atender, vai ter o concreto que não chegou, vai ter o vibrador, como eu te falei, tem 3 vibradores, queimamos 3. O clima, né? Poxa, chove 15 dias, 20 dias direto, é tudo no campo, pode ficar tranquilo. Fundação, bate-estaca quebra, não vem, o cara não aparece, você vai ter sempre coisa para você poder resolver. Você tem que ir minimizando, tentando contornar, ter o teu controle bem efetivo. No meu container, parede era só plaquinha com andamento de tudo quanto é etapa. Quando estava na alvenaria, eu tinha que estava fazendo de alvenaria, aí tinha uma outra plaquinha. E gráfico, que aí fica fácil de visualizar. Então tinha o gráfico, por exemplo, o último que eu fiz foi Minha Casa Minha Vida. Eram 16 blocos. Então eu tinha gráficos com 16 blocos impressos e de acordo com o que ia fazendo por andar, eu dividia aquele bloco do prédio por pavimento. Então 4 quadradinhos davam um pavimento inteiro. Então acabava, eu ia pintando. Não me interessava se no pavimento tal, o 201 está feito e o 202 não está.
Aí era por ordem de grandeza. Mas o meu diretor chegava na obra, eu falava, ó, para alvenaria nós já temos isso, embolso eu tenho isso, telhado eu tenho aquilo, eu tinha a obra toda na cabeça e o mais importante, quando eu sabia o que faltava, eu pegava o que faltava, comparava com o prazo e falava, ó, como chegou no meio da obra, não estava nem no final, faltava ainda 1 ano e meio para acabar a obra, eu falei, ó, se a gente continuar com a alvenaria do jeito que está, eu atraso a obra em 6 meses. Não precisei esperar lá na frente para ver que ia dar problema. Eu já sabia qual era a velocidade que eu tinha de alvenaria e laje, e via que eu não tinha condição de fazer o resto do serviço. Então isso tudo você tem que ir acompanhando. Mas voltando, que é o foco maior, você tá falando, isso aqui não vale, na minha opinião, para nada, porque eu nunca consegui trabalhar por isso aí. Chegar a bater cartão de ponto para sair, nem 6 horas, nem 8 horas, era muito mais. Mas em contrapartida, aí vem aquele trabalho que você tem que fazer. Como eu falei, eu graças a Deus eu já peguei épocas ruins e épocas boas. E nas épocas boas eu consegui aproveitar, fazer o céu. Mas, por exemplo, agora mesmo, depois da Dilma para até agora há pouco, está numa época, agora está começando a melhorar. Então, uma época muito fraca. Conseguir 6 salários, pô, você fala, esse é o engenheiro, esse cara é bom. Porque agora tem o tal do assistente técnico de engenharia de arquitetura, e o que é isso? É um engenheiro arquiteto formado que vai receber, não sendo como engenheiro arquiteto. E que também, para mim, não quer dizer nada. Porque se você ficar focado nisso, você não vai, não, eu tinha que ganhar tanto. Esquece, isso em qualquer profissão. Não é só na engenharia, não. Faz o teu. Se você for bom, você pode ficar tranquilo que você vai ter. Eu acho que eu já falei isso no outro episódio. Eu, quando estava trabalhando na TIM, chegou um diretor da TIM. Naquela época eu tinha um medo danado de perder emprego. Mulher e filha na escola, minha filha é pequenininha. Pô, e aí a gente sabe, né? Plano de saúde, colégio, prestação de carro. E olha que o carro era safadinho, não era carro novo não, carro usado. Mas não, pô, o negócio era complexo. E aí esse diretor falou, você tá com o foco errado. Tem que focar em quanto você tá ganhando, focar se você vai ser dele. Foca no seu trabalho. Você trabalhando bem, tem sempre alguém. Rapaz, é pura verdade. Olha, e todos os meus empregos foi tudo que isso. Saí de Teresópolis, que eu não tinha empresa, trabalhava com obra de corte, casinha. Fui trabalhar na construtora em Friburgo, foi indicação de um amigo meu. Aí trabalhei nessa construtora em Friburgo, o diretor dessa construtora saiu, foi trabalhar no Rio. Eu saí dessa construtora, assim, saí sexta, segunda já estava trabalhando no Rio, na outra construtora. Fiquei nessa outra construtora também anos. E nessa na de Friburgo fiquei anos, depois na do Rio também fiquei anos. Terminei a do Rio, aí conheci um outro, e ó, tá vendo? São sempre conhecidos diferentes, network. Aí trabalhava com um outro engenheiro, quando eu saí, ele me indicou para uma outra construtora. E aí trabalhei nessa construtora, mas aí já estava mais na parte de projeto, trabalhei com ele prestando muito serviço também, e trabalhei para obra. Quando apertou, ele falou, preciso de um engenheiro de obra, eu sei da tua expertise e preciso te contratar. Foi quando eu pude escolher. E aí essa construtora me indicou para outra que é de projeto específico, essa de construção, que também foi a mesma coisa. O diretor precisava viajar, não tinha ninguém para ficar, e aí fui trabalhar. Eu prestava serviço para ele já há algum tempo, que foi indicação também dessa, e também fiquei lá. E tudo foi um que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro. E aí a minha remuneração não era dentro disso aí. Pelo contrário, nessa época era muito mais. Mas, por exemplo, se eu estivesse começando hoje, provavelmente eu estaria numa empresa dessa grande como auxiliar de engenharia. Até o ponto que ela tiver que obra em tudo quanto é lugar, precisa de engenheiro para ir abrir obra em algum lugar, e aí não tem, ela vai consultar os quadros dela, ela já sabe quem tem bom. E aí é a hora que você começa. Então, pô, foca no teu serviço que você vai. E aí não vai ser nem por isso, nem para baixo, nem para cima. Tem hora que vai dar até bem para cima e bem para baixo. A gente vai falar um pouquinho também sobre o perfil profissional de cada um, né? Tanto do arquiteto quanto do engenheiro. Mas isso é um fator importante da gente destacar, porque muitas das vezes a pessoa acaba, nessa dúvida, optando por fazer engenharia porque acha que vai ganhar mais, né? E não necessariamente. A gente conhece vários arquitetos que são arquitetos bem remunerados, né? Às vezes nem é um arquiteto tão conhecido assim, mas é um arquiteto que tem uma certa notoriedade na cidade e consegue ganhar tão bem quanto um engenheiro. E também nem sempre um engenheiro vai ganhar um grande salário. Às vezes o cara vai ser um bom engenheiro, mas vai estar ali ganhando um valor até abaixo do que está ali estabelecido em lei, né? Isso vai muito do mercado, da cidade que a pessoa atua. Aí de como posiciona. Eu falei, tem arquitetos que ganham muito mais então que engenheiro,
E tem engenheiros que ganham, dependendo da mesma área, ganham muito. Então é muito mais Você importante que tem que fazer teu diferencial. na escolha a gente ter mais essa vinculação com a personalidade, né, de cada profissão do que realmente com o salário, porque o salário varia muito. Deixa eu falar um negocinho aqui antes que a gente esqueça. Esther, tá faltando você dar a senha. E a segunda coisa que eu não falei, vocês viram que a câmera é de um lado pro outro. Estamos progredindo. Uma câmera aí. Estamos indo, ó, já tem um quadrinho aqui atrás. Tá fazendo algumas melhoras aí. Muda a câmera aí, o Matheus. Ali atrás do Matheus, depois a gente vai ter uma novidade também. Mexendo na TV aqui. Então, estamos focando para chegar logo nos 1000. É lógico que a gente ainda não chegou nos 100, mas tá próximo. Padrão JVP de qualidade. Isso aí. Então aqui falando um pouquinho, né, do perfil... Mas Esther não deu a senha, rapaz. Tem que ser no meio. Ah, não pode tá. ser nem no início nem no final. Então, pra gente... ter certeza que o cara viu. A gente Que vai ter estar... materialzinho, desculpa. Vai ter materialzinho de novo pra vocês, mas com senha, lógico. Isso, a gente vai estar disponibilizando material sobre esse assunto para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem um pouco mais. Talvez vocês estejam aí nessa fase de tomada de decisão. Será que eu faço arquitetura? Será que eu faço engenharia civil? O nosso material vai estar disponibilizado aí na descrição ou no comentário. E a senha é meu nome, tá? Hashtag Esther. ESTHER. Muito bem. Lembrando que o Esther dela tem H, é chique, não é Esther fraquinho, não. Então falando aqui um pouquinho sobre o perfil de cada um, né? O arquiteto ele tem muito mais esse perfil da parte estética, né? De cuidado com o espaço, como a gente já comentou. Envolve também a criatividade, de você pensar em ambientes diferentes, né? Isso também tem muito na arquitetura. Pensando de forma na comodidade de quem vai utilizar aquele espaço, nos fatores históricos, fatores sociais, todo esse cuidado da parte humanas, né? A gente falou que tem muito mais na parte de arquitetura do que de engenharia. Fatores econômicos também são considerados. E a habilidade, né, do arquiteto de desenhar, de fazer desenhos diferentes do que eles que são comuns, né? Igual o Júlio destacou, o engenheiro ele acaba adotando muito mais linhas retas, linhas que são conhecidas, e o arquiteto busca mais essas linhas curvilíneas, né, digamos assim. Algo que se destaque mais do que o que é habitualmente utilizado. Na verdade, o curvilíneo foi dar o exemplo do Niemeyer. Tem arquiteto que não trabalha com curva nenhuma, mas modifica o ambiente, uma parede a 45 graus, ou às vezes é tudo 90 graus, mas com condições diferenciadas. Não é minha prática. Muito mais parte criativa do que... Isso, essa que seria a palavra. O engenheiro ele foca mais nos cálculos, né? Ele pode focar nos cálculos. E tem engenheiro também que gosta de focar mais na área de orçamento, de planejamento de obras. É uma área muito interessante também. Mas puxando para o lado do cálculo, geralmente o engenheiro é aquele que no ensino médio se identifica com física, com matemática, com cálculo. E talvez o arquiteto ele goste, ele já tem uma veia artística e também goste de história. Então é mais ou menos essa diferença aí das humanas e exatas, apesar deles estarem andando juntos. Então, pra gente finalizar, né, esse nosso 5º episódio aqui do JVPcast, como escolher entre arquiteto e engenheiro, para quem tá nessa dúvida aí, qual a dica que vocês dariam? Deixa eu dar a dica que eu dei para minha filha. Minha filha, vocês não sabem, fez engenharia. Não foi influenciada, ela entrou como engenharia mecânica, depois mudou para civil, mas quando ela fez a faculdade, falou, pai, o que eu faço? Vou fazer o que é. E eu acho que aí ela não ouviu muito o coração dela, ela passou para medicina em Teresópolis, e hoje em dia, o que ela fez? Ela terminou engenharia civil em 5 anos na UFRJ, faltando 3 meses para terminar, ela falou, pai, não é isso que eu quero. Perfeito, o que você quer? Não, eu queria fazer medicina. Eu falei, então vamos junto. Ah, mas eu tô velho. Eu falei, que velho? Velho é você parar com teus sonhos. Então agora ela já tá 5º período, indo pro 6º, e cada vez mais eu vejo, cada vez que ela me de um plano, viu o brilho. Isso dá. Então, no caso aqui, a gente falou de remuneração, você tem que ter brilho. Eu gostava de obra, tinha um de obra mesmo, dentro. Meu negócio era o primeiro a chegar, a concretagem eu estava junto, eu subia em grua, eu fazia o que tivesse que fazer, eu estava dentro. Por 2 motivos. Primeiro, que a gente tem que aprender, e aprende muito. E segundo, desafio. Era desafio constante, briga com o peão, não que tenha que brigar, volta e meia, você é. Até porque às vezes esse conflito é interessante também de ter, né? Não o conflito de agressão, mas o conflito de ideias. Sim, é o que eu costumava falar lá. Se eu tivesse um encarregado e um mestre que eu falava, faz isso, faz aquilo, eu mandava, eu gostava daquele, faz isso. Fazer por quê? Aí o cara tava brigando pelo serviço. Se ele tá brigando pelo serviço, ele tá brigando pela mesma coisa que eu quero. Esse é o cara que eu quero ter junto. E briguei muitas vezes. E a maioria são grandes amigos meus. Então, é isso que a gente tem que ter. Mas voltando ao foco,
Então você tem que ver o que brilha no teu olhos, o que te interessa. Aqui mesmo, a gente teve uma estagiária há um tempo atrás, terminou engenharia, estava fazendo pós-graduação de engenharia de estrutura, estágio aqui com a gente. E aí ela primeiro só trabalhava nos projetos, na parte de detalhamento. E aí eu comecei, tá fazendo pós-engenharia de estrutura, vamos botar para crescer. Ela viu. E aí eu, insisti, ela saiu, ficou um tempo fora, ela é sobrinha de uma grande amiga, e depois ela voltou, trabalhou mais um pouquinho, vou fazer nutrição. E deve estar feliz da vida. Nada a ver. E ela está certa. Não há nada a ver. Se ela não se identifica, me formei, já estou com pós-graduação, o que adianta? Vai ficar o resto da vida brigando com a profissão. Remoendo aquilo. Não faça isso. E às vezes a pessoa fala assim, eu fiz 5 anos de faculdade e não me adaptei, né? Mas, tipo assim, será que compensa você fazer mais 5 anos de fazer algo que você realmente vai gostar, igual você falou no caso da Mariana, né? Que é algo que ela vai gostar pro resto da vida, ou você ficar remoendo aquilo ali até... Eu tenho alunos de 50, da minha idade, 60 anos. E esses alunos, você vê o brilho nos olhos. Isso é que é importante. Não vá... Então, você fala assim, eu tenho dúvida o que o engenheiro faz. A gente já deu algumas ideias. O que o arquiteto faz? A gente já deu algumas ideias. Se brilha os teus olhos, cai pra dentro. E não se preocupe, engenheiro tem muito cálculo, arquiteto não tem, que também é muita coisa que eu... Isso é besteira. Qualquer um dos dois, se você quiser, você faz. É outra coisa que eu costumo falar aqui no escritório. Cara, se Esther faz alguma coisa, eu com certeza vou fazer. Que eu não faço no mesmo dela, mas eu chego lá. Da mesma maneira, qualquer coisa que eu faça, Esther, Matheus, Maiara, que é nossa secretária, também faz. Agora, não é faz assim, vou fazer, o que precisa? Não sei, como é que faz? Não sei. Você não quer fazer. Se você quer fazer, você corre atrás, vai se habilitar e vai ficar apto. Sim. Quer fazer algum comentário final, Esther? Basicamente é isso mesmo que o Júlio falou, procurar o que a gente gosta de fazer. Só contando uma história mesmo. Quando eu fiz a minha bateria de vestibulares, eu cheguei a prestar vestibular para arquitetura. Assim, por última opção, né? Eu falei, se eu não passar nas que eu quero, pelo menos eu passei na arquitetura. Uhum. E foi o que eu fiz, assim. Cheguei a fazer desenho e tudo, apesar de não gostar muito de desenhar. Mas falei assim, vai ser essa área que eu quero seguir. E graças a Deus passei para engenharia civil, foi a que eu segui. Mas provavelmente poderia ser uma arquiteta, se eu não tivesse passado na engenharia civil. Teve alguma coisa que fez você tomar essa decisão? Ou foi algo pessoal seu? Entre ser engenheira e arquiteta? Isso. Eu gostava mais de matemática do que de história e de desenho. Aí foi mais ou menos isso que me fez escolher, assim. Na época eu também não tinha muita visão, assim, de nada. Foi uma aposta que eu fiz, com base no que eu gostava, e tá dando certo até hoje. Se identificou, né? Então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui o nosso 5º episódio do JVPcast. Lembra aí, se você ainda não é inscrito, de se inscrever aqui no canal. A gente atingir as nossas metas aí de inscritos, né? Isso. Também deixa aí um comentário, sugestão se tiver, de temas que a gente pode estar abordando aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei também, para dar aquela fortalecida. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Valeu? Um abraço.